e nos conectarmos com a espiritualidade maior. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Somos gratos a ti, Senhor, nosso Pai de misericórdia, bondade, amor e justiça. Somos gratos também ao nosso querido Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo, e a toda a espiritualidade maior, aos queridos benfeitores que estão conosco esta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui em tua casa de oração, para recebermos os fluidos e as energias salutares e necessárias para o nosso corpo físico, para a nossa mente e para o nosso espírito. Gratidão também pela oportunidade do aprendizado e que possamos absorver os ensinamentos que serão ministrados esta noite na palestra e colocarmos no nosso dia a dia esses ensinamentos para que assim possamos auxiliar a nossa evolução moral e espiritual. Obrigado também, Senhor, pelas provas e expiações que são tão necessárias para o nosso processo evolutivo e que possamos passar por elas com resiliência e com sabedoria. Que cada adversidade fortaleça a nossa fé, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade, hoje e sempre em nossa vida. Coloque neste momento, Senhor, irmãos benfeitores em cada lar aqui representado, levando sentimentos de paz, luz, harmonia, união, mas acima de tudo do teu divino amor, protegendo os nossos lares, os lares de nossos amigos, familiares, contra todo e qualquer mal. Que possamos voltar para os nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, levando conosco os bálsamos de paz, luz e amor que estão sendo derramados esta noite em tua casa de oração. Que o nosso agir, pensar e falar, eles sejam pautados pelos ensinamentos do Mestre Jesus em tudo aquilo que estamos aprendendo com a doutrina espírita junto aos nossos irmãos de luz. Que ao plantar, que nós façamos com amor. Que ao colher, que nós tenhamos gratidão. E que ao partilhar com o nosso próximo, sejamos generosos. Que a paz, a luz e o amor de nosso amado Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai Celestial, faça morada em nosso coração, protegendo, amparando e guiando cada passo da nossa jornada evolutiva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Alguns recadinhos, começando por este primeiro aqui que está no telão, né? A evangelização Tia Corina aqui da nossa casa está de férias, até o dia 31 de julho, né? Tendo o seu retorno, então, no dia 7 de agosto. Vocês que têm seus filhos, netos, né? Interessante que tragam eles para a evangelização todas as sextas-feiras, então retornando no dia 7 de agosto. Outros dois recados, no dia 9/7, ou seja, na próxima quinta-feira, nós teremos um palestrante convidado aqui em nossa casa, o James Fonseca, tá? E no dia 16/7 também, uma palestrante convidada, uma palestra musical, ela que é uma cantora lírica, né? Andréa Bien. Então teremos dois palestrantes convidados, o James Fonseca, dia 9, e Andréa Bien, no dia 16, ou seja, nas próximas duas quintas-feiras. A palestra de hoje vai ser do Ricardo, que está ali, e a palestra tem como tema morte. Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela atenção. Hoje falaremos sobre algo que abrange todos sem exceção. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, denominados como ateus, abrange aqueles que acreditam em outras doutrinas. Como sempre foi falado, uma certeza absoluta que nós temos é a morte. E no meu entendimento, pouco se fala sobre essa questão que abrange todos nós. Talvez por esse motivo, nós ainda enfrentamos sofrimento, dificuldades, quando nos deparamos com essa situação da morte. Todos nós passamos. Eu tive a curiosidade de pesquisar o recorde de uma pessoa
encarnada. É uma francesa de nome Jeanne Calment. Ela viveu 122 anos e 164 dias. Ela desencarnou em 1997. E é importante falarmos sobre a morte. Mesmo em período de pouca idade, com nossos filhos, na fase adulta, na fase do envelhecimento. Porque quanto mais a gente fala, conhece e estuda, isso nos favorece nesse momento de passagem. Eu falei que a morte abrange todos, sem exceção. E agora, no entendimento espírita, é muito interessante observarmos que a morte, temos que fazer uma leitura, que a morte é do corpo físico. O espírito é eterno. Então, a matéria fica, o espírito continua. Nós temos que ter entendimento que no planeta Terra não é, isso sempre é falado, mas é importante repetir, reforçar, não é a nossa morada definitiva. Nós estamos aqui de passagem. Tanto é que eu relatei no início o recorde de um espírito encarnado. A partir do momento que nós começamos a trabalhar esse entendimento que não dá para falar depois, eu não sabia que iria passar pela morte. Todos nós sabemos. Todos nós. Eu vou passar pela morte, pelo desencarne. Aliás, já passei várias vezes, todos nós já passamos. Vamos para um outro plano, continuamos vivos. Espíritos eternos, continuamos vivos. Só que numa mudança de endereço, de esfera. E aí, como é que a gente poderia falar, como que a gente se prepara para a morte? Nossa mesmo, o desencarne, e de uma pessoa que nós amamos, que nós sentimos muito. Como é que se prepara isso? Procurando falar mais sobre amor, sobre esse entendimento de que o amor continua, os laços continuam. Ah, nunca mais vou ver, não, os laços de amor permanecem. Eu sempre ressalto, quando abordo um tema desse, que é difícil, especialmente para quem passa de uma forma recente, que enfrenta o luto, porque por mais que você fale para alguém que acabou de passar pelo desencarne de alguém muito próximo, você vai falar, você vai vibrar amor, mas só aquela pessoa que sente para poder realmente mensurar o que está passando. E aí nós devemos vibrar em amor. O luto, quando passamos por uma situação dessa, ele é necessário e importante. Chorar, orar. Só que nós temos que ter atenção de que esse luto, ele não pode ser eterno.
Continuamos vivos, mesmo esse ente que amamos, que foi para outra esfera, continua vivo. Só que de uma outra forma. E nós continuamos vivos, encarnados. E nós, numa situação dessa, em luto, no tempo gradativo, nós não podemos, entre aspas, morrer também. Temos que seguir a nossa vida, por mais difícil que seja. E como que a gente faz isso? Primeiro, um ponto de vista que é muito forte é a gratidão. Sermos gratos por esse espírito que esteve encarnado ao nosso lado, pela convivência, pelo amor, por tudo que nos possibilitou. Independente do tempo vivenciado nesse plano reencarnatório. Se foi uma criança, imagino, dá para tentar imaginar quando uma mãe enterra um filho. Dá para tentar imaginar, mas só essa mãe que está na pele que pode externar, mensurar isso. Mas mesmo dentro de um sofrimento tão grande, gratidão por essa criança que esteve conosco, que possibilitou o amor, e vai poder continuar vivo nas lembranças, no carinho e nessa conexão, o filho em outra esfera e nós aqui, continuando a nossa jornada. Lembrando sempre que nós não podemos esquecer da nossa individualidade. Ninguém pode depender de uma pessoa para ter a sua paz. Temos que estar bem conosco mesmo, porque para sempre é você com você mesmo. E também lembrar que ninguém desencarna antes do tempo. Como costumam falar, ninguém desencarna na véspera. Ah, mas se tivesse feito tal coisa, tal coisa, tal coisa. É o tempo. É o tempo. Pode ser com 6 meses, pode ser com 122 anos. É o tempo. É o tempo de Deus. Agora, nós temos o controle do tempo que nós vamos estar encarnados? Nós podemos e devemos nos cuidar da saúde, alimentação e tal. Com relação ao tempo propriamente, nós não temos o controle. Mas nós temos uma situação que devemos ter atenção, que é viver bem. Olha a diferença. Eu não tenho controle se eu vou estar encarnado nesse plano agora mais uma semana, mais tantos anos, tal. Mas eu tenho o controle e tenho a obrigação de procurar viver bem. Como que eu faço isso? Primeiro, se amando o que você tem. Buscando a sua paz. Muito se briga, matam, trapaceiam para a parte material. E por vezes, temos a parte material, mas não estamos bem, não estamos em paz. Então, esse não é um fator determinante para estarmos bem. Então, que procuramos ter essa atenção, amarmos o que temos e não amar o que não temos. E com relação ainda ao luto,
ao desencarne, como que nós podemos estar contribuindo com essa fase? Gratidão e oração. E fé. Fé. Fé de que continua. Vou repetir, continua. Não acabou. Não acabou. O ente querido, que partiu para outro plano, continua vivo. De uma outra forma, nós estamos aqui, encarnados. Vamos nos encontrar novamente? Vamos. Os verdadeiros laços de amor, eles não terminam com o desencarne. Continuamos, só que em endereços diferentes. E aí nós temos também que lembrar o que favorece o desencarne, agora pensando no espírito que desencarnou. Essa chegada, essa mudança do plano, o que favorece essa questão? É muito reflexo do dia a dia do que nós somos. O que nós somos, nós refletirá na nossa chegada no plano espiritual. Nós somos uma pessoa muito apegada. Tem um carro lá que se deixar eu coloco embaixo da minha cama e quero levar comigo e sou doido por essa questão do carro, material. Tem uma roupa lá que, primeiro de tudo, que possamos ter entendimento de tudo que nós desfrutamos aqui na vida material. Eu gosto também do termo que é emprestado. Sabe aquela casa que você mora, aquele carro que você tem, aquela roupa, aquela joia. Está emprestado. Tenha como conceito, está emprestado. Não é seu para sempre. Não é seu. O seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, aquela roupa que você adora. Não é seu para sempre. É momentâneo. E também as pessoas que estão ao nosso lado não viverão nesse plano reencarnatório para sempre ao nosso lado. E que a gente precisa ter entendimento. Falar sobre isso. Aí acontece, eu não sabia, vamos pensar que tem um desencarne, aí tem a mudança de plano, aí a gente tem consciência de que a gente desencarnou, né, no plano. Eu não sabia que eu ia morrer, estou revoltado aqui. Tem a minha bicicleta lá, tem a pessoa que eu amo lá. Eu não sabia disso. Dá para falar que não sabia? Não, né? Todos nós temos certeza que vamos desencarnar. Para aquele que não acredita na doutrina espírita, para aquele que não acredita em Deus, todos nós vamos simplesmente morrer. Volto a falar. Continuamos vivos. Só que em endereços diferentes. Na visão da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a morte não representa o fim da vida, mas apenas o fim da existência física. O espírito, considerado imortal, continua vivendo em outra dimensão após o desligamento do corpo material. Reforçando o que eu falei, a alma sobrevive à morte do corpo. A personalidade, as lembranças, os conhecimentos e os sentimentos permanecem com o espírito. E aí, voltando no aspecto dessa transição do espírito que desencarnou. E eu falava da importância de procurarmos viver bem e não viver muito tempo, necessariamente, que é a nossa preocupação. Não, eu quero viver
100 anos, um século. Viva todo dia bem. Uma questão: nós não sabemos, por mais aspecto de saúde que nós tenhamos, bom, pouca idade, uma criança, um jovem, um atleta, um esportista, temos certeza que amanhã estará encarnado? Não. Então, pensando nisso, se eu não tenho certeza que amanhã eu estarei encarnado, vamos viver o hoje com todo o valor? Vamos parar de sofrer por coisas que não estão no nosso controle? A morte está no nosso controle? Excetuando o suicídio? Não. Então que possamos viver bem. Se você tem uma mágoa com alguém, perdoe. Se tem algo que te faz bem e você não tem utilizado disso, faça isso que te faz bem. Aproveite o presente, aproveite o dia de hoje. Porque amanhã não sabemos. Amanhã pode ser tarde demais. Então, possamos buscar a nossa paz, a reforma íntima, que é tão importante. Isso certamente nos favorecerá, tanto no momento de desencarne de uma pessoa próxima, como no nosso próprio desencarne. Eu costumo falar, nada como você ter a consciência tranquila. Procurei fazer o meu melhor. Consciência tranquila. O que não está no nosso controle? Fé. Vamos confiar em Deus. Afinal, Deus, inteligência suprema, sabe de tudo, por mais momentos que nós enfrentamos de sofrimento, de dificuldade, que a gente costuma falar, dá vontade de brigar com Deus, né? Mas por que Deus? Tinha tanta coisa, queria isso, queria aquilo. Faltou eu fazer isso. Deus sabe de tudo. Então confie. Façamos a nossa parte. Chico Xavier, ele falava: a morte não é o fim da existência, mas uma passagem para a vida espiritual. E Chico costumava nos ensinar: a consciência continua viva após a desencarnação. A pessoa mantém sua individualidade, suas lembranças e seus afetos. O estado espiritual após a morte depende muito da forma como a pessoa viveu, pensou e agiu. Olha que interessante. Qual a importância da gente procurar estar bem? Primeiro, pelo presente. E isso refletindo na nossa transição para o plano espiritual. Vale ressaltar também que mesmo numa situação de suicídio, mesmo numa situação em que o espírito passou pelo desencarne num momento conturbado, de mágoa, de sofrimento, mesmo com isso, o plano é perfeito. No meu ponto de vista, não é leitura, mas é o meu ponto de vista. Pro espírito que desencarnou, é muito mais tranquilo, fácil, essa mudança de endereço do que para aqueles que ficam aqui encarnados. Porque o plano espiritual, o atendimento, ele é muito mais evoluído que temos aqui. Então, se você pensa
Como é que está essa pessoa querida, essa pessoa amada? Procure se confortar, porque o atendimento é diferenciado no plano espiritual. Se cuide, porque nessa mudança de interesse, vamos nos colocar no lugar. Gostaria de ver uma pessoa amada sofrendo, chorando, sofrendo, chorando? Não. Viver o luto na medida do possível, cada um com a sua individualidade. Eu gosto de falar de individualidade porque cada um tem a sua história. Essa história presente e outras que já vivemos. Então não dá para comparar. Você está agindo assim, o outro está agindo diferente. Cada um tem uma história, cada um tem uma passagem. É difícil, é difícil. Mas esse é o caminho do entendimento, o caminho da fé. Isso certamente ajudará. Como diria Chico Xavier, a morte é apenas uma mudança de endereço. Chico também procurava consolar quem sofria pela perda de entes queridos, ensinando que a saudade é natural e que o amor verdadeiro permanece. Ele costumava transmitir a ideia de que aqueles que partiram não desaparecem, apenas seguem sua jornada em outra dimensão da vida. A questão, vamos falar para nós ainda encarnados, do medo. O medo, ele pode ser muito configurado porque é uma questão de... A gente fica imaginando, mas como vai ser? E eu sempre penso que nós, espíritas, temos uma relativa obrigação. Obrigação não é a palavra, mas uma responsabilidade de melhor entendimento e compreensão. Porque eu diria que nós temos privilégios. Privilégios no conhecimento, na comunicação. Por que privilégio? Porque existe a comunicação. Daqui a pouco isso vai acontecer nessa casa. A comunicação com espíritos que desencarnaram. As casas espíritas fazem isso. De quinta-feira isso acontece. Toda semana. E a gente tem a informação. Relatos. Pessoas, espíritos que desencarnaram e que são trazidos para ser ajudados. Uma equipe muito especial que se faz presente, que coopera, nos ajudando também. Nós vemos isso. Outras doutrinas, outras religiões podem falar, mas como continua? Como que a gente tem certeza? Nós espíritos temos isso. Quantas manifestações e quantas manifestações? Relatos de falando, olha, aqui no plano já estou trabalhando, já estou fazendo tal coisa, ou mesmo informação de um próximo de que o desencarnado está em tratamento. E aí é muito comum essa questão do viver bem, que eu volto a falar. O que predomina muito numa conexão dessa? São as mágoas, são as obsessões. Muitos vêm para falar da importância do amor, mas diria que a maior parte vem porque ainda está com aquela mágoa, não conseguiu perdoar. Então, olha a importância de vivermos bem para o presente, para essa mudança de plano.
Quando a morte bater à nossa porta ou visitar alguém que amamos, que possamos lembrar que Deus não interrompe a vida, apenas a transforma. Ninguém está perdido. Esse termo muito comum, né, a gente usar, perdi uma pessoa. A gente não perde ninguém. A gente deixa de ter a convivência física. Então, até outro dia eu ouvi uma frase, a gente perde relógio, perde sapato, perde tal coisa, mas nós não perdemos uma pessoa que nós amamos. Apenas não estamos com a presença física desse espírito, que está em outro plano. Os que amamos seguem vivendo. Que possamos lembrar muito desse ponto. A morte é da carne. O espírito é eterno. Que possamos viver de tal forma que quando chegar a nossa hora de partir, possamos olhar para trás com gratidão e seguir adiante com confiança, certo de que a vida prossegue, porque somos filhos da eternidade. Perto de concluir, gostaria de passar para vocês uma parábola que retrata isso que nós refletimos um pouco. Havia uma pequena aldeia aos pés de uma grande colina. Todos os moradores